Oi, oi! Esse é um vídeo um pouco mais íntimo que eu vou gravar. Essa semana eu fiz uma carta terapêutica para o meu primeiro bebê, que não veio a nascer. E sabe quando você vive uma coisa na vida e automaticamente, com o tempo, você vai deixando um pouco de lado? O seu cérebro vai colocando em algum lugar que você não lembra mais todos os dias. Já não dói mais como antes. E eu fiz isso. Pra quem não sabe, eu sou a Maria. Eu tenho 2 filhos vivos e tenho um bebezinho anjo. O meu bebê anjo foi meu primeiro filho. Ele veio antes do meu filho de 4 anos e meio. Ou seja, já fazem um pouco mais de 5 anos que eu tive a primeira e única, graças a Deus, perda gestacional. Foi um aborto espontâneo. E por que eu vim falar sobre isso? Gente, eu percebi que eu fui esquecendo pequenos detalhes, sabe? E eu percebi que talvez eu não tenha honrado o meu bebê como eu deveria ter honrado. Eu não sei. O que eu sei é que quando eu descobri que eu estava grávida pela primeira vez, eu fiquei muito feliz. Porque o sonho de toda mãe, de toda mulher que foi criada em igreja, geralmente é ter filhos. Casar, ter filhos, uau! E aí depois que a gente tem filhos, já destrói. Eu não vou fazer corte nesse vídeo, então se eu enroscar, é isso, e boa. Mas depois, com o tempo, a gente vai desconstruindo um pouco esse sonho, porque a gente vê que não é a coisa mais fácil desse mundo ser mãe. E casar muito menos. Enfim. Mas eu tinha ficado muito feliz. Eu lembro que eu tinha feito o teste de farmácia. E eu comprei aquele bonitinho, sabe? Que aparece o tempo. E não se enganem, porque com o tempo ele some, tá? Não adianta guardar, não. Tá guardando de recordação, mas vai sumir a data, vai sumir a idade lá, a idade gestacional. Não adianta guardar, vai guardar à toa. Eu tinha guardado e ele sumiu, eu fiquei desapontada. Enfim. E aí, quando eu fiz o teste, eu fiquei muito feliz. Mas hoje eu já não lembro mais qual era a sensação que eu tive no momento, sabe? Só que depois disso, eu lembro que eu fui pro trabalho e eu compartilhei com uma colega de trabalho. Eu gostava muito dela. E aí compartilhei com ela e tal, e aí ela foi me dando uns conselhos. E aí ela falou, olha, antes de ficar animada, ela não falou com essas palavras, mas vou tentar lembrar exatamente o que ela falou. Ela falou pra mim fazer um teste, o beta, né? HCG, eu acho. Pra mim ter certeza de que realmente era um bebê, de que eu realmente estava grávida. E aquilo me quebrou de um jeito. Porque eu tinha certeza que eu tava grávida. Eu fiz o teste e a minha primeira gestação, e nossa, como eu tô feliz de realizar esse sonho. E aí ela me fala isso e aquilo me quebrou, sabe? Eu acredito que ela, na época, não tenha percebido isso. E eu tenho certeza que não foi por maldade. Mas hoje, eu entendo que por mais que aquilo tenha me quebrado, aquele exame de sangue foi a única forma de eu confirmar que eu realmente estava grávida. Porque ao longo do caminho, ao longo da história, vocês vão entender. E aí, eu já não lembro mais aonde foi que eu fiz o exame, eu já não lembro mais quanto tempo demorou para o resultado. Só que eu fiz o exame, voltei para casa, vivi a vida. E aí, alguns dias depois,
eu senti uma cólica muito, muito, muito forte. E muito sangramento, muito sangramento. E eu não entendia. Era a primeira vez que eu estava gestando algo dentro de mim, um bebê dentro de mim. Então, eu não entendia como era. E aí, eu liguei pra minha mãe. Eu tinha avisado, né, a pessoa que estava comigo na época. Mas eu liguei pra minha mãe, porque como eu não sabia, a gente não sabia o que estava acontecendo, não era... Pra mim não tinha necessidade de ele estar lá naquele momento. E aí, eu liguei pra minha mãe e a gente foi direto pra São José. Que eu moro em Paraibuna e aqui não fazem exames na Santa Casa, no UPA, enfim. E aí a gente foi pra São José. Demorou um tempo pra mim ser atendida. E quando eu fui atendida, eles marcaram pra mim fazer um ultra vaginal, que era muito novinho, né? E aí, eu lembro até hoje as palavras que o médico que estava fazendo meu ultrassom disse. Ele virou pra mim e falou: não tem bebê aqui. Simples assim. Não teve uma empatia de falar: olha, mãe, sinto muito, mas aqui não tem nada, o útero tá fechadinho e afins. Eu tinha um pouco mais de 12 semanas. Então eu não sei se isso vai ser uma coisa que eu nunca vou ter certeza. Eu não sei se o feto, né, porque ele era muito pequenininho ainda, se ele desceu pelo ralo ou pela descarga. Eu não sei. Mas eu sei que eu nunca pude pegar o meu bebê no colo. Eu nunca pude olhar para os olhos do meu primeiro bebê. E aquilo mexeu muito comigo. Só que assim, por mais que no ultrassom não tinha dado para ver nada, a médica de plantão pediu para fazer um novo exame de sangue e esperar o resultado para ver se tivesse, porque era muito novo e às vezes não dava para ver no ultravaginal. Eu não entendo sobre isso, mas a médica, né, me falou isso. E aí eu fui para casa, gente, né, na época eu fui fazer o outro exame de sangue e demoraria uns dias pro resultado. E aí eu lembro que eu vivi minha vida sossegada, mesmo com sangramento, mesmo com dor. Eu trabalhava na época, era CLT, né? Trabalhava numa concessionária. E aí eu lembro que eu recebi o resultado e eu ainda tava na esperança, sabe, de ter um meu bebê dentro de mim. E eu pedi pra ir pra casa. E aí, como não tinha certidão de óbito, né, gente? Não tinha nenhum atestado médico. E aí, não me liberaram pra ficar em casa. Eu lembro que na época eu fui com a pessoa, né, que eu estava na época, a gente foi pra casa, né, a gente sentiu aquilo, a dor da perda, enfim. Mas depois eu precisei voltar ao trabalho. Eu falei que não ia ter corte, mas precisei dar uma respirada. Ai, vamos lá. E aí, depois disso, eu vivi a vida normalmente. E o médico que me examinou, médico, não lembro mais, ele disse que como tava tudo fechadinho, que tava tudo normal, eu poderia já engravidar de novo, ter outro filho e afins, e aí a gente decidiu ter outro filho. Então, hoje, eu entendo que talvez aquele bebê tenha vindo
Claro que eu entendo que hoje eu entendo de coisas de outras vidas, mas eu entendo que nessa vida, talvez aquele bebê tenha vindo pra mim, pra que eu me preparasse melhor. Porque talvez se eu tivesse um bebê não planejado na época, eu me sentiria ainda mais culpada por ter me tornado mãe solteira depois. Então, e aí eu planejei, eu quis, eu tive o meu primeiro bebê nascido vivo, o Davi Emanuel, que hoje, em janeiro, já faz 5 anos. Então, assim, eu percebi que eu fui deixando essa dor, digamos assim não, foi uma dor mesmo, enfim. Eu fui deixando de lado, vivendo a vida, vivendo a correria da vida, as dificuldades e as felicidades, e fui parando de olhar para isso. E aí, quando eu fiz essa carta terapêutica, né, escrevi pro meu bebê, eu percebi, eu chorei demais, mais do que eu chorei nesse vídeo. E eu percebi que ainda me doía muito. Então, no meu inconsciente, eu ainda carregava aquele peso. Talvez eu ainda carregue, mas estou me liberando disso, sabe? E liberei o meu bebê também. Porque nada do que aconteceu foi culpa de ninguém, sabe? Mas quando a gente perde um filho, é uma coisa muito pesada. Então, a única coisa que eu quero falar pra alguma mãe, se tiver aqui, alguma mãe que já perdeu um bebê, eu te entendo. Eu entendo a sua dor. E, infelizmente, você vai aprender a viver com essa dor, mas ela vai continuar aí. Mas pensa só, você viveu aquele momento. Você gerou um bebê, ou você pegou o bebê nos braços, e de alguma forma aquilo te fez bem. Em algum momento aquilo te fez bem. Então, por mais doloroso que seja, por mais por maior que seja a dor, tente olhar pelo lado bom. Porque só assim você vai conseguir seguir a vida. E não é uma coisa fácil de primeira. E depois quando você perceber igual eu, depois que você perceber que você talvez esteja negligenciando aquele bebê, porque você tá vivendo a sua vida, você vai se sentir culpada. Você vai se sentir mal por você estar vivendo a sua vida e... Nossa, mas e aquela perda? Mas você não tem culpa de nada que aconteceu. Ah, mas o meu corpo rejeitou. Não, calma aí. Não é culpa sua. Você não saberia que isso poderia acontecer. Ah, mas eu... A gente cria tanta coisa na nossa cabeça pra gente se culpar disso, sabe? E calma aí, tá tudo bem. Eu tenho certeza que se aquele bebê pudesse vir e me falar, olha, tá tudo bem, mamãe. Eu gostei do tempo em que passamos juntos. Ó, esse foi um desabafo, mas eu já tenho postado aqui no YouTube faz algum tempinho. Com a correria da maternidade eu não consigo postar todos os dias, mas sempre que possível eu estou postando. Então, se quiser me acompanhar, me segue aqui.